Olá! O tema da nossa aula de hoje são as figuras de linguagem. O que são as figuras de linguagem? Quando nós vamos escrever um texto ou quando mesmo nós vamos nos expressar oralmente, nós fazemos o uso das figuras de linguagem com o objetivo assim de dar um significado mais expressivo para esse nosso texto, essa nossa fala. Então, assim, as figuras de linguagem, elas são utilizadas para isso. E nós vamos falar sobre... Nós não vamos falar sobre todas, porque são muitas, mas nós vamos falar sobre algumas delas, tá? Vamos conceituar? No conceito, figuras de linguagem são recursos do nosso idioma para tornar as mensagens que emitimos mais expressivas e significativas, tá? Esses recursos, eles servem para ampliar o significado de uma oração, assim como suprir lacunas de uma frase com novos significados, tá? Vamos então entender o que são as figuras de linguagem. Vamos começar falando da metáfora. Metáfora. O que é uma metáfora? A metáfora é um recurso semântico, tá? Quer dizer que é um meio utilizado por quem escreve ou por quem fala para melhorar a expressividade de um texto literário. Quando é empregada em uma frase, faz com que essa se torne mais eloquente para que os que a leem, para quem lê e para quem ouve, tá? Ela torna a frase mais eloquente, significativa, expressiva, tá? E a metáfora pode ser entendida como um artifício linguístico capaz de promover uma transferência de significado de um vocábulo para o outro, através de uma comparação não claramente explícita, tá? A metáfora ocorre quando é utilizada uma substituição de termos que possuem significados diferentes, atribuindo a eles o mesmo sentido. Quer um exemplo? Exemplo. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Nessa frase, essa frase não é minha, o autor, ele dá o sentido de pensamento ao termo rio subterrâneo. Esses termos, eles não têm nada a ver, mas assim, o autor, ele atribuiu um significado para o termo. Isso daí, então, está caracterizado uma metáfora. Ou então, quando se diz, aquele rapaz é um gato. A metáfora ocorre porque, implicitamente, o rapaz é comparado a um gato, tá? Que significa que ele é bonito, essas coisas. Notamos aí uma comparação, mesmo sem a presença de um conectivo, que é utilizado para fazer uma comparação entre os termos, né? Outro exemplo que podemos dar de metáfora, aquela mulher tem um olhar de pedra. Isso aí é uma metáfora também. O que nós podemos concluir da metáfora? A metáfora é quando uma palavra está sendo empregada fora do seu sentido concreto, do seu sentido literal. Trata-se de uma comparação implícita, subtendida no texto. Se caracteriza por comparar sem que sejam empregados os termos comparativos, ok? Isso daí é a metáfora. Vamos falar agora da metonímia. O que é a metonímia? É o uso da parte pelo todo. Ocorre quando o autor substitui uma palavra por outra próxima. É utilizada para evitar repetição de palavras em um texto. Por exemplo,
na frase de Vinícius de Moraes, os meus braços precisam dos teus, tá? Nessa frase, ele se refere à necessidade que ele tem de ter a presença de outra pessoa e não somente dos braços da pessoa, né? E outro exemplo, eu adoro ler Machado de Assis. Nessa frase, eu estou dizendo que eu gosto de ler as obras de Machado de Assis e não ler o autor, porque é impossível. A gente está falando, nós estamos nos referindo das obras, ok? Concluindo, a metonímia é a figura de linguagem que possibilita a troca de um termo por outro da mesma similaridade. Para conceituá-la com maior clareza, podemos dizer que é definida como a substituição de uma palavra por outra quando há relação de proximidade de sentido entre elas. É a substituição de palavras que guardam uma relação de sentido entre si. Ok? Vamos falar agora da sinestesia. A sinestesia é outra figura de linguagem que é um jogo de mistura de sensações. Quando, na mesma oração, o autor realiza o cruzamento de diferentes sentidos humanos. Ou seja, a sinestesia é uma figura de linguagem muito usada em livros e poesias em geral. É muito comum também notar a sua presença nas letras de música. Vamos ver um exemplo. Ela sentiu o sabor frio da derrota. Nessa frase, a sensação de frio que sentimos no tato foi direcionada ao paladar, sabor. De fato, não podemos sentir o sabor do frio. Por isso, aconteceu um cruzamento de sensações na frase, o que configura essa figura de linguagem, que é a sinestesia. Ficou claro? Ok? Vamos falar agora da catacrese. A catacrese é um recurso muito interessante. Essa figura ocorre quando atribuímos um nome a algo que não possui um nome específico, fazendo referência a outras coisas e objetos, tá? Um exemplo seria céu da boca, asa da xícara, perna da cadeira. A gente sabe que a boca não tem céu, assim como a xícara não tem asa, a cadeira não tem perna. Mas assim, nós estamos atribuindo isso, essas características a esses objetos, ok? Exemplificando, o que é catacrese? Catacrese é uma figura de palavra, considerada por muitos como um tipo de metáfora. Seu uso é bastante comum. Ela se caracteriza pela utilização de um termo de seu sentido real, empregada naturalmente por não existir um nome adequado ou específico para identificar aquilo que se quer expressar. Como eu falei, costas da cadeira, a manga da camisa, a asa da xícara, o pé da mesa, a cabeça de alho, isso tudo são os exemplos da catacrese. Ok? Ficou claro? Vamos passar agora a falar da antítese. Antítese é outra figura de linguagem. A antítese ocorre quando em uma mesma oração nós usamos termos que possuem sentidos contrários. Quando isso acontece, está configurada a antítese. Um exemplo. O Ricardo estava dormindo acordado na sala de aula. Perceba, dormindo e acordado entram em contraste.
de significação na frase, tá? Então, o que é antítese? Antítese é a figura de estilo que usa palavras ou expressões com sentidos opostos, que contrastam entre si. A antítese ocorre quando há a aproximação desses termos contrários. Essa aproximação dá ênfase à frase e assegura maior expressividade à mensagem que quer ser transmitida, tá? Por ser uma figura de linguagem que pertence à categoria das figuras de pensamento, carrega sempre um tom conotativo, tá? Alguns exemplos de antítese. A sina dos médicos é conviver com a doença e a saúde. Ele estava entre a vida e a morte. A vida é mesmo assim. Um dia a gente ri e no outro dia a gente chora. Alegrias e tristezas são contrastes da vida. Outro exemplo. A educação é luz sobre as trevas. O soldado contava suas derrotas e vitórias. Todos esses são exemplos de antítese, tá? Uma observação interessante é o fato de não acontecer contradição entre os antônimos usados. Apesar de serem opostos, eles não se contradizem. Observe. Ao contrário, dão maior destaque à ideia que está sendo desenvolvida, tá? Eles dão a maior expressividade. A antítese dá ao texto uma maior ênfase, pois os termos contrários, próximos, reforçam a mensagem que se quer passar, tá? Muito interessante a antítese. Vamos passar agora a falar do paradoxo. Paradoxo é uma figura de linguagem que se refere a algo contrário ao que se pensa, fugindo do senso comum e até mesmo refletindo uma falta de nexo, tá? Um exemplo. Ela não passa de uma pobre mulher rica. Isso é um paradoxo, tá? É uma contrariedade de ideias. O que é um paradoxo? O paradoxo, ele é definido como aproximação de palavras contrárias que podem ser associadas em um mesmo pensamento. Trata-se de uma figura de linguagem ou figura de estilo que se reúne ideias contraditórias dentro de um mesmo contexto, tá? É interessante observar que a ideia paradoxal muitas vezes parece ilógica, mas que pode perfeitamente estar dentro do real. Trata-se de uma contradição possível e que tem significado. A linguagem paradoxal vai além do senso comum. É utilizada para dar mais expressão ao texto, através da incoerência. Pode ser usada para manifestar também uma ironia, tá? Vamos ver aqui um exemplo do Carlos Drummond de Andrade. Estou cego e vejo, os olhos e vejo. Fecha aspas. O eu lírico, nesse texto, nesse trechinho, se declara um cego que vê. Vemos que trata-se de uma contradição. Isso parece-nos algo impossível se for tomado no sentido literal. Vai contra o senso comum, mas torna-se repleto de sentido se for observado e refletido à luz da emoção poética. Outro exemplo. O Camões usou em seu soneto muitos paradoxos. Vamos ver um aqui. O amor
Amor é fogo que arde sem se ver. É um contentamento descontente. Dor que desatina sem doer. Tá? Vamos ver outros exemplos de paradoxo. Ele não encara a realidade, vive sonhando acordado. Outro exemplo. Riquinho, personagem das histórias em quadrinhos, é o pobre menino rico. Outro exemplo. O pobre demonstrou sábia ignorância. Estão vendo aí o contraste? Paradoxo. Outro exemplo aqui, um de Vinícius de Moraes. A casa que ele fazia era sua liberdade, era sua escravidão. Vê aí o contraste. O teto que o abrigava era também desproteção. Um exemplo de Castro Alves. Dor, tu és um prazer. Um exemplo de Renato Russo. Estou cheio de me sentir vazio. Esses são todos exemplos de paradoxo. Tá vendo aí na literatura, na música, na poesia. Vamos falar agora do eufemismo. Eufemismo, figura de linguagem que é a troca de um termo por outro mais leve, digamos assim, que acaba passando uma conotação mais agradável de sentido. Um bom exemplo de eufemismo é quando trocamos o termo morreu, fulano morreu, por o fulano foi para o céu. Isso aí é um exemplo de eufemismo. Nós trocamos o termo morreu, que é um termo mais pesado, por um mais leve. O eufemismo ocorre quando aceita-se e usa-se uma palavra ou expressão em lugar de outra, por diversos motivos, em diversas situações. Na verdade, é a utilização de vocábulos mais leves e mais sutis para suavizar determinadas mensagens que precisam ser transmitidas. Tá? Efetua-se a substituição da palavra para evitar expressões ou vocábulos que causem mal-estar, que sejam de mau gosto ou que sejam palavras ofensivas ou que provoquem efeitos desagradáveis. Ou seja, usamos o eufemismo para suavizar a frase, para suavizar um texto, um contexto, ok? Vamos dar alguns exemplos. Esse da morte, né? A gente pode falar morte, a gente pode dizer que a pessoa partiu, nos deixou, não está mais entre nós, deixou este mundo. É uma forma mais suave, menos drástica de dizer que a pessoa morreu. O eufemismo faz muitas vezes oposição à hipérbole, que é a figura do exagero. Um exemplo. O homem ficou rico por meios ilícitos. A expressão meios ilícitos substitui o verbo roubar. Outro exemplo. Desta vez você não se deu bem nas provas. O que quer dizer isso? Você foi reprovado. Você errou quase tudo. Tá? Essa é uma forma de suavizar o texto. Outro exemplo. A pobre mulher passou desta para melhor. Nós queremos dizer aí que a mulher morreu, mas usamos esse outro termo para suavizar a frase, tá? Vamos ver outros exemplos. O menino
possuía inteligência um tanto limitada. Quer dizer, nós vamos falar isso para não dizer que o menino é burro. Outro exemplo. A moça era desprovida de beleza. Desprovida foi usada no lugar de feia. O réu faltou com a verdade. Faltou com a verdade está no lugar de mentiu. O Brasil sofre uma desaceleração em seu crescimento, para não dizer que está passando por uma grave crise econômica. O homem só queria água que passarinho não bebe, ou seja, que ele está querendo uma bebida alcoólica. O homem vivia da caridade de outros, para não dizer que o homem esmolava. São todos esses exemplos a gente dá para a frase, suavizar a frase, dizer uma coisa, você quer dizer uma coisa, mas você quer dizer de uma forma mais leve, uma forma menos ofensiva. Por exemplo, também, sua amiga, ela suspirou e entregou a alma a Deus, é isso, morreu. Tem também, importante não confundir, tá? As expressões que não são eufemismo. Essas expressões são as expressões cômicas que se referem à morte. Por seu teor irônico, não são consideradas eufemismo, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado para não confundir. Se tiver essa conotação irônica, ela não é considerada eufemismo. Exemplo. Fulano foi comer capim pela raiz. Ou esticou as canelas. Ou foi para a terra dos pés juntos. Ou bateu as botas. Isso daí são todas frases assim para dizer que a pessoa morreu, mas elas são ditas de uma forma irônica. Então, isso daí não é eufemismo, tá? É importante saber diferenciar. Vamos falar agora da hipérbole. A hipérbole, ao contrário do eufemismo, a hipérbole é uma figura de linguagem que dá um exagero intencional ao contexto, tá? Por exemplo, em vez de dizermos, eu estou com muita sede, às vezes dizemos, estou morrendo de sede. Na verdade, não estamos morrendo literalmente, mas ocorre um exagero para ilustrar a grandeza da nossa sede. Ou, outro exemplo, eu já te avisei isso 1 bilhão de vezes. Estou quase morto de tanto estudar. Eu. Enfim, esses são todos exemplos de hipérbole, ok? Vamos falar agora da ironia. Ironia é outra figura de linguagem que é a utilização proposital de termos que manifestam o sentido oposto do seu significado. Por exemplo, uma pessoa que foi demitida após péssimo dia de trabalho dizer: era o que faltava para encerrar o meu dia maravilhosamente bem. Ou seja, ele está sendo irônico. Outra figura. Apóstrofe. O que é apóstrofe? Apóstrofe é muito interessante, é uma figura de linguagem muito interessante. Ela ocorre quando alguma pessoa faz uso da invocação de algo ou alguém para manifestar algum sentido ao contexto. Por exemplo, meu Deus, que susto! Tá? A apóstrofe é uma figura de chamamento, de invocação. É a forma de exteriorizar a voz que chama, que grita, que fala, enfatizando o seu chamado.
Dentre as figuras de linguagem, é uma das mais fáceis de identificar, pois não deixa dúvidas. Ela tem um vocativo. O que é o vocativo? É uma figura, é um chamamento. Ó Deus, onde estás que não me respondes? Você vê aí o vocativo. Ó Deus. Então aí está caracterizada a apóstrofe. Mais uma. Personificação. Personificação ou prosopopeia é a mesma coisa. Essa figura de linguagem ocorre quando atribuímos sentidos racionais a elementos irracionais. Exemplo, quando dizemos a natureza está chorando, estamos atribuindo o choro, que é algo racional, à natureza, que é um elemento irracional. Outro exemplo seria dizer: meu coração está em pedaços. Ok? Vamos falar agora do pleonasmo. Pleonasmo. Pleonasmo, ele é muito utilizado no dia a dia. Ele trata-se de uma repetição de palavras que tem o mesmo significado em uma mesma oração. Exemplo, sair para fora, subir para cima, dupla de dois. O pleonasmo é uma figura de linguagem que se caracteriza pela redundância. Trata-se da repetição de palavras que têm o mesmo significado em uma mesma oração. Tá? Essa aí é fácil, né? O pleonasmo as pessoas usam muito. Vamos falar da... Botar do lado de cá. Cacofonia. O que é cacofonia? Cacofonia, ela é irritante. Para mim, pessoalmente, irritante. A cacofonia é uma figura de linguagem que surge quando ocorre uma junção do final de um vocábulo e começo do outro, formando tonalidades estranhas, dando sentidos, significados controversos, quando lemos ou pronunciamos a frase rapidamente. Assim, outras pessoas podem entender ou atribuir sentidos contrários daquilo que nós estamos falando. É considerada a cacofonia, é considerado um vício de linguagem. Vou apagar aqui para dar um exemplo. Um exemplo de cacofonia. Eu vi ela na praça. Eu vi ela na praça. Onde é que está a cacofonia? Vi ela, vi mais ela, dá esse sentido aí, esse significado controverso. Outro exemplo, alma minha gentil que te partiste, alma minha, maminha. Isso aí tá percebendo a cacofonia? A cacofonia é um vício de linguagem. Consiste em sons produzidos pela junção de um vocábulo e começo do outro, que encontra-se a seguir. Essas junções ecoam desagradavelmente, causando tonalidades ridículas e muitas vezes que levam à não distinção da mensagem. Outros exemplos. Dei um beijo na boca dela. Dela. Não me preocupei, já que tinha terminado a prova, já que tinha. Eu vi ela na praça, que esse é o exemplo que a gente deu, vi ela. Ela tinha uma bolsa de couro, lá tinha. Tudo isso, cacofonia.
A cacofonia se revela no som. Esse vício de linguagem se manifesta ao pronunciarmos as palavras, isto é, por isso é considerado um efeito acústico, tá? Acontece devido ao encontro de determinados fonemas em palavras próximas. Ao serem pronunciados juntos, formam outras palavras que podem muitas vezes ter um sentido inadequado ou obsceno, ok? Essa foi a nossa aula sobre as figuras de linguagem.